Vamos continuar aqui falando sobre transformações lineares, onde a gente vai abordar o tópico de matrizes de uma transformação linear. A gente vai ver também composição de transformações lineares e como fica a matriz da composta de transformações lineares. Vão ter alguns exemplos de exercícios para praticar e conteúdo do capítulo 8 do livro. Então, o que é a matriz de uma transformação linear? Sejam V e W os espaços vetoriais quaisquer, tais que a dimensão do espaço V é um número n, um espaço de dimensão n, e o W é um espaço de dimensão m. Então, esses com dimensão finita, dimensão n para o espaço V e dimensão m para o espaço W. Então, considere também duas bases, uma base B, os vetores da base U índice 1, reticências U índice n, uma base para o vetor V, e uma base B', base com vetores V1, reticências V índice m, a base para o vetor W, para o espaço W. Então, dado uma transformação linear T de V em W, para cada vetor U de V, vamos considerar o vetor de coordenadas do vetor U em relação à base B. Então, lembre-se que isso aqui é um elemento do Rn. É um vetor do Rn, independente do tipo de espaço que você estiver falando, do espaço V, no caso, sempre o vetor de coordenadas é um vetor do Rn. No caso, Rn por quê? Porque o espaço V é um espaço de dimensão n. Enquanto que aqui, quando eu pego o vetor e aplico a transformação linear, isso aqui é um elemento do espaço W. Então, isso aqui é o vetor de coordenadas da imagem T de U, né, em relação à base B'. Então, isso aqui é um vetor do Rm, porque o espaço vetorial W tem dimensão m. Ok? Então, só lembrando, isso aqui foi estudado bastante aí em vídeos anteriores. Então, aqui esquematizando, eu tenho o espaço vetorial V, o espaço vetorial W, uma transformação que vai de V em W. Ela pega um vetor U pertencente ao espaço V. Então, pega um vetor U pertencente ao espaço V, aplica a transformação e vou obter um vetor T aplicado em U pertencente ao espaço W. Então, isso é a ação da transformação linear sobre o vetor U, né, do espaço V para o espaço W. Agora, cada vetor U do espaço V tem o seu correspondente vetor de coordenadas. Foi isso que eu falei aqui. Então, esse vetor, como eu falei, é um vetor do Rn. Então, para cada vetor U, um vetor do Rn. Por outro lado, o T de U, T aplicado em U, é um vetor de W. Então, eu tenho o seu vetor de coordenadas correspondente aqui em relação à base B'. Então, esse vetor é um vetor do espaço Rm. E esse aqui é um vetor com relação à base B', base B, vetor do Rn. Então, eu tenho esses vetores em Rn. Então, a gente vai falar aqui de uma matriz que vai relacionar esses dois vetores, o vetor de coordenadas do vetor U em relação à base B e o vetor de coordenadas do vetor T de U em relação à base B'. Então, vai ter uma matriz aqui que vai representar o papel da transformação linear, só que atuando do Rn no Rm. Então, como que vai ser essa matriz? Então, a definição é a seguinte. Então, dizemos que uma matriz A de ordem m por n é a matriz de transformação linear, é a matriz da transformação linear T de V em W com respeito a essas bases. Então, vejam que você vai falar sempre em relação às bases. A matriz da transformação linear com respeito a determinadas bases. Mudando as bases, a matriz vai mudar também. Então, se vale o seguinte. Então, a definição é dada através dessa equação. Se eu multiplico a matriz A pelo vetor de coordenadas de U em relação à base B, isso vai dar o vetor de coordenadas T de U em relação à base B'. Então, a matriz A de ordem m por n é dita a matriz da transformação linear T com respeito a essas bases se ela satisfizer essa equação. A vezes o vetor de coordenadas de U em relação à base B
vai dar, depois de fazer essa multiplicação de matrizes, vai dar o vetor de coordenadas de T de U em relação à base B'. Então, essa matriz aqui vai relacionar o vetor de coordenadas de U em relação a B com o vetor de coordenadas T de U com relação à base B', tá? Então, por mais abstrato que sejam os espaços aqui, eu vou, de certa forma, trabalhar com operações, com transformações lineares como se fossem matrizes. Se eu introduzir essa ideia de matriz da transformação linear. Mas observem sempre que é sempre com relação a bases, a determinadas bases. Então, essa anotação aqui é para exatamente representar isso. E aqui a matriz A, que eu estava chamando, esse símbolo aqui sempre vai indicar matriz, não o vetor, matriz da transformação T com respeito às bases B' e B. Tá nessa ordem aqui por causa da multiplicação, tá? Então, você observa o seguinte, se eu tiver a matriz B' e multiplicar pelo vetor U da base B, é como se eu cancelasse aqui e sobrasse o vetor, aqui a base B'. Então, a matriz de coordenadas da transformação com respeito à base B' vezes o vetor a matriz da transformação linear com respeito às bases B' e B, vezes o vetor de coordenadas de U com relação à base B, vai dar o vetor de coordenadas T de U com respeito à base B', ok? Então, essa é a relação que define a matriz da transformação linear com respeito a essas bases. Como que a gente obtém essa matriz? Bom, essa matriz é obtida de um modo prático da seguinte forma. Eu tenho a base U, a base B, formada pelos vetores o índice 1, o índice N. Todos eles são vetores do espaço V. Eu aplico a transformação em cada um desses vetores da base B, vai dar vetores no espaço W. Então, são esses vetores aqui, ó. T de 1, T aplicada em U índice 1, reticências até T aplicada U índice N. Então, são vetores no espaço W. Como são vetores no espaço W, isso aqui é uma base do espaço W, então eu tenho as coordenadas desses vetores em relação a essa base, B'. Então, é isso daqui, ó. Os vetores de coordenadas do vetor TU em relação à base B', T índice 1 até o vetor de coordenadas TU índice N em relação à base, B, base B'. Então, lembrando que esses vetores aqui, eles são escritos na forma de vetor coluna. Então, esse vetor aqui, na verdade, é a primeira coluna dessa matriz. Então, isso aqui vai ser uma matriz de ordem M por N. A primeira coluna dessa matriz é esse vetor. O vetor de coordenadas T de U1 na base B'. E assim por diante, aqui vai ser a última coluna da matriz. Vetor de coordenadas TUN em relação à base B'. Então, quando eu fizer essas colunas, eu vou obter uma matriz, e essa matriz é a matriz da transformação T em relação à base B', B' e B. Então, veja, você aplica transformações nos vetores da base do espaço V e calcula os vetores de coordenadas de cada um desses vetores com respeito à base B'. Aí forma esses vetores colunas, cada uma dessas colunas é a coluna da matriz. Bom, a demonstração disso aqui não é necessário estudar, basta entender como que se obtém a matriz de transformação linear. Então, vamos ilustrar com esse exemplo. Vou pegar uma transformação do R2 no R3, a transformação dada pela seguinte expressão. T de xy T de xy é y, primeira coordenada, segunda coordenada menos 5x mais 13y, e a terceira coordenada menos 7x mais 16y. Então, vamos calcular a matriz da transformação linear em relação à base B' e B, nos seguintes casos. No caso A base B é essa base aqui. O vetor 1 é 3, 1, o vetor 2 é 3, 2. Então, isso aqui é uma base do R2. O V aqui, no caso, é o R2 e o W é o R3. A base B' é formada por esses três vetores. 1, 0, menos 1, o V1, V2, menos 1, 2, 2, 2,
e o V3, 0, 1, 2. Já no item B, as duas são as bases canônicas. Então, B aqui é a base canônica do R2, B' é a base canônica do R3, tá? Então, são as bases canônicas dos respectivos espaços. Então, vamos calcular em cada caso aqui. Então, para o caso A, por exemplo, então a gente vai querer calcular a matriz de transformação B'B. Então, esse teorema diz que eu tenho que aplicar a transformação em cada um dos vetores da base do espaço de partida, que é o R2, e a base considerada é essa. Aplicar a transformação, depois calcular os vetores de coordenadas dessas imagens em relação à base B'B. Então, só são dois aqui no caso. Então, eu vou ter que calcular a imagem T de 1, a imagem T de 2, e depois calcular o vetor de coordenadas aqui correspondente. O vetor de coordenadas da imagem T de 1 em relação à base B', o vetor de coordenadas da imagem T de U2 em relação à base B'. Formar aqui as colunas, eu vou ter a matriz. Então, primeiro calculando essas imagens. Então, T de U índice 1 é T aplicado em 3,1, que é o vetor, o índice 1 é o vetor 3,1. Então, eu vou aqui, onde aparece aqui na expressão, troco o x por 3 e o y por 1 e faço a conta. Então, quando fizer essa conta, vai dar isso, ok? Mesma coisa com T de U2. Então, o 2 é o 5,2, então T aplicado no vetor 5,2. Então, eu vou na expressão, onde aparecer x eu coloco 5, quando aparecer y eu coloco 2. E faço as contas, vai dar isso aqui. Então, esses são os vetores. Agora, eu vou ter que calcular os vetores de coordenadas de cada um desses vetores com respeito à base B'. Então, a base B' aqui não é a base canônica. Então, os vetores de coordenadas não vão coincidir, não necessariamente vão coincidir com os vetores. Mas como é que eu calculo isso? Bom, vocês têm que lembrar do que significa isso daqui. Para calcular a matriz, o vetor de coordenadas da imagem T1 em relação à base B', então vamos chamar essas coordenadas x, y, z. Então, esse aqui é o vetor transposto desse vetor linha. Então, x, y, z vão ser essas coordenadas, se somente se esse vetor, que é esse daqui, né, que foi calculado, for uma combinação linear dos vetores da base. Então, as combinações lineares está escrito aqui, o x, o coeficiente, o y, o coeficiente, o z, o coeficiente. Combinação linear dos vetores da base, que a base é isso aqui. Então, é assim que a gente vai calcular os vetores de coordenadas, tá? Quem não lembrar tem que revisar aí nas aulas que foram faladas sobre isso. Então, eu tenho que calcular esse x, esse y e esse z, dado por essa equação aqui. Então, faço as contas e vai dar esse vetor. A mesma coisa com o vetor de coordenadas da imagem T de U2. Então, essas coordenadas são x, y, z, o vetor aqui transposto. Essa imagem é esse daqui, o vetor 2, 1 e menos 3, que foi calculado aqui. Então, significa que x é o coeficiente desse vetor, o y o coeficiente desse outro vetor, z o coeficiente desse vetor aqui. Aqui é a mesma coisa, só mudou aqui o vetor, mas a expressão aqui é a mesma. Então, no final vai dar a mesma coisa. Então, com isso, a gente vai ter um sistema, que essa coordenada aqui tem que ser igual a essa nesse caso, igual a essa nesse caso. A segunda coordenada tem que ser igual a menos 2 nesse caso, igual a 1 nesse caso. E essa terceira coordenada tem que ser igual a menos 5 nesse caso, menos 3 nesse caso. Então, a gente vai ter dois sistemas lineares, mas as equações são as mesmas, tá? Então, a gente vai ter, devemos resolver sistemas lineares simultâneos. Sistemas que têm as mesmas equações, que vai dar a mesma matriz dos coeficientes, e só muda o vetor aqui, dos termos independentes. Então, as equações aqui são as mesmas, tá? Então, resolvendo aqui, a gente pode fazer por eliminação Gauss-Jordan, por exemplo, ou eliminação gaussiana, ou outro método que é relativamente simples. Mas fazendo por eliminação de Gauss-Jordan, então a gente tem a matriz dos coeficientes, e aqui, separando aqui os vetores constantes para esse sistema, primeiro, e para o segundo sistema, esse daqui. Então, fazendo o processo todo, vocês podem conferir depois, fazendo esse processo todo, a gente vai chegar no final nisso daqui. Então, esse aqui é o vetor solução, correspondente ao primeiro sistema, e esse aqui é o vetor solução, correspondente ao segundo sistema.
Então, ou seja, o vetor de coordenadas da imagem T, o índice 1, é esse aqui. Então, esse vetor aqui, ó, aqui está o vetor linha transposto, vai dar o vetor coluna. O vetor de coordenadas da imagem T, o 2, em relação à base B', é esse vetor aqui, que é esse que está aparecendo aqui. E aí, a matriz da transformação são esses vetores. Matriz formada, a primeira coluna é esse vetor, a segunda coluna é esse vetor. Então, só fiz formar aqui a matriz. Então, essa é a matriz da transformação linear. Tá? Então, a matriz dessa transformação linear em relação à base B', a base B é essa matriz aqui. Ok? Então, esse foi o item A. Agora, o item B é com relação aqui às bases canônicas. Então, as duas bases são as bases canônicas. Então, nesse caso, a gente começa do mesmo jeito. Então, eu quero calcular essa matriz aqui. Só que agora, a base B é a base canônica. Então, eu vou aplicar a transformação nesses vetores aqui. O vetor da base canônica é 1, o vetor é 2. Então, eu vou ter que calcular isso daqui, ó. T de E1, que o vetor E1 é 1, 0. Então, quando eu substituir x e y na expressão, eu vou ter esse valor aqui. T de E2 é esse daqui, tá? E aí eu quero que as coordenadas desse vetor em relação à base B'. Mas a base B' também é a base canônica do espaço de chegada, do R3. Então, a base B' é a base canônica, então o vetor de coordenadas é o próprio vetor. Então, vocês devem lembrar disso, que a gente estudou em vídeos anteriores. Quem não lembra tem que revisar. A base canônica, a vantagem de trabalhar com a base canônica é que sempre vai acontecer isso. Então, o próprio vetor vai ser o vetor de coordenadas. Então, esse vetor aqui, não vou ter que fazer como foi feito aqui, como foi feito nesse caso. Foi um pouco mais trabalhoso. Aqui é direto. O vetor é simplesmente isso daqui. Então, o vetor de coordenadas da imagem T de E1 em relação à base B' é simplesmente esse vetor aqui, o transposto desse vetor linha, tá? Por causa da base canônica. É a mesma coisa com T de E2. Então, T de E2, substituindo os valores, vai dar isso. E aí, o vetor de coordenadas vai dar o próprio vetor. Então, nesse caso, é super tranquilo. Só substituir aqui e eu vou ter a matriz. Vou ter a matriz aqui. Matriz da transformação linear. Nesse caso, quando a gente está trabalhando com as bases canônicas e em espaços Rm e Rn, a coisa fica um pouco mais simples também. Então, vamos fazer a seguinte observação. Então, se B' é a base canônica do R3, então T de xy é essa expressão aqui. Tá? Então, a imagem genérica de um ponto xy é o quê? É isso daqui, a própria expressão, com relação à base canônica B' aqui. Então, com relação à base canônica, dá os próprios elementos aqui, ó. Então, simplesmente esse vetor aqui vai ser transformado num vetor coluna, tá? Vetor coluna. E aí, a primeira entrada desse vetor coluna é y, o x não aparece, mas isso significa que é 0 vezes x. Então, 0 vezes x mais y é a primeira entrada. A segunda entrada, que é essa expressão, aparece aqui, na segunda linha. E a terceira entrada, essa expressão, aparece aqui. Então, simplesmente fica direto. Quando a gente está trabalhando com a base canônica, a imagem genérica da transformação é as expressões que aparecem colocadas aqui na forma de vetor coluna. Só que esse vetor coluna, se vocês olharem aqui, vai dar o quê? Vai dar a multiplicação dessa matriz por esse vetor aqui, vetor xy. Se vocês pegarem essa matriz aqui, então essa linha vezes essa coluna vai dar isso. Essa linha vezes essa coluna vai dar isso aqui. Então, essa terceira linha vezes esse vetor aqui vai dar isso daqui. Então, a matriz que aparece dessa simplificação já é direto a matriz da transformação linear. Tá? Então, pode ser obtida também assim. Você pega simplesmente as expressões, escreve como vetor coluna, coloca entre aspas o vetor xy em evidência e a matriz que sobra é a matriz, já fica direto sendo a matriz da transformação. Mas atenção, isso só é possível porque você está trabalhando com as bases canônicas, tá? E o Rn
e espaços Rn e Rm aqui, no caso R2 e R3. Então, se não forem as bases canônicas, nesses espaços, aí esse procedimento aqui não se aplica. Então, esse procedimento prático nesse caso, espaços Rn, Rm e bases canônicas, porque isso daqui já é direto, o vetor das coordenadas da base canônica e aqui também, tá? Bom, aí esse exemplo aqui, esse outro exemplo, eu tenho uma transformação linear que vai do espaço dos polinômios de grau máximo 1, coeficientes reais, o espaço dos polinômios de grau máximo 2, nos coeficientes reais também. Então, a transformação é dada de que jeito? Ela pega um polinômio do P1R, pega esse polinômio e multiplica pela variável x. Então, t aplicado em P de x é x vezes P de x, tá? E aí considera as bases canônicas, B e B' nesse caso. Então, vamos determinar aqui a matriz da transformação com respeito às bases canônicas. Então, a base canônica do espaço de partida, que aqui é o P1R, é esse aqui, esses polinômios. O polinômio é 0, é o polinômio constante 1, e o polinômio é 1, que é o polinômio igual a x. A base B' do P2R, o polinômio é 0, que é o polinômio constante 1, o polinômio é 1, que é o polinômio x, e o polinômio é 2, que é o polinômio x ao quadrado. Então, essas são as bases canônicas desses espaços, respectivamente. Eu vou ter que calcular a matriz da transformação linear, mas vou ter que fazer a mesma coisa. Pegar aqui os vetores da base canônica do espaço de partida, aplicar a transformação nesses vetores. Então, essas contas que estão sendo feitas aqui, ó. Estou aplicando a transformação nesses vetores e depois calcular o vetor de coordenadas de cada um deles com respeito aqui à base canônica. Bom, o t de E0 é quem? Quem é o E0? O E0 é o vetor 1. E a transformação diz que eu pego o polinômio e multiplico por x. Então, 1 vezes x vai dar x. Então, t aplicado no E0 dá x. T aplicado no E1, quem é 1? E1 é o vetor x. E a transformação faz o quê? Pega o polinômio e multiplica pela variável x. Então, x vezes x vai dar x2. Então, dá isso daqui. Tá? Agora, aqui, como eu vou estar trabalhando com a base canônica, o vetor de coordenadas do t de E0 em relação a B' é direto isso daqui, porque o t de E0 é simplesmente t de E0 é o polinômio x, que é a mesma coisa que 0 vezes o E1, que é o polinômio aqui, mais 1 vezes o E1, mais 0 vezes o E2. Então, essa aqui é a combinação linear que dá esse polinômio, t de E0. E aí aparece aqui esses coeficientes, o 0, o 1 e o 0. Então, como a B' é a base canônica também, então direto eu tenho esses vetores aqui, só tenho que observar isso, tá? Então, pelo fato de estar trabalhando com a base canônica. Se não fosse a base canônica, eu ia ter que montar a igualdade, parecido com o que foi feito no exemplo anterior, montar sistemas e resolvê-los, certo? Já para isso aqui, como é que eu obtenho isso? Quem é o t de E1? O t de E1 é x ao quadrado. X ao quadrado é 0 vezes o polinômio é 0, o polinômio da base, mais 0 vezes o polinômio é 1, mais 1 vezes o polinômio é 2, tá? Então, quando eu faço isso, aparece automaticamente os coeficientes, que é esse aqui, 0, 0 e 1. Então, por quê? Porque está trabalhando com a base canônica B', então fica direto, tá? Então, esse vetor de coordenadas, com respeito à base B' é esse daqui. E aí, a matriz da transformação é simplesmente pegar cada um deles, e aplicar aqui, colocar na vetor coluna. Então, vai ficar aqui a primeira coluna, é esse vetor aqui, ó, esse vetor coluna aqui. Segunda coluna é esse vetor aqui, vetor coluna aqui. Então, essa é a matriz de transformação dessa transformação linear, desses passos aqui.
Aqui a gente não tem algo parecido com isso que foi feito, porque a gente não está com espaços Rn e Rm. Então aqui é um R2 e R3, são espaços diferentes. Tá? Bom, eu vou deixar aqui esse exercício para vocês fazerem exatamente as mesmas coisas. Calcular a matriz de transformação com respeito a essas bases nos casos a seguir. No caso A, essa transformação linear do R2 em R2, B a base canônica e B' essa outra base. No caso B aqui, R3 em R2, a transformação linear é dada por isso, onde B e B' são as bases canônicas. Tá? Então tentem fazer, nesse caso, das duas maneiras. Fazer dessa maneira como foi feita e tentem também fazer dessa outra maneira. Só para entender as duas e praticar as duas. Então, no caso C, de R3 e R2 também, dada por essa expressão, a base B é essa base e a base B' é essa outra aqui. Nesse caso não são bases canônicas. No item D, R3 e R2, dado por essa expressão, B e B' são as bases canônicas também. Esse exercício é aqui, agora são espaços de polinômios, polinômio de grau máximo 2, nele mesmo, essa aqui é a transformação, pega um polinômio, né, substitui a variável que aparece no polinômio por 3 menos x. Então, isso aqui vai pegar, por exemplo, pega um polinômio genérico, p de x, que é a0 mais a1x, um grau máximo 2, a2x2. Então, essa é a expressão genérica de um polinômio desse. Então, o que está dizendo aqui? Onde aparece a variável x, você vai trocar por essa expressão. E aí fazer as contas, simplificar. Então, essa é a transformação linear. B e B', nesses casos, são as bases canônicas. E aqui mais um exercício, mas agora é o oposto desses exercícios todos. Nesse exercício, você tem a expressão da base, vocês têm as expressões da transformação e pede a matriz de transformação. Agora aqui é o contrário. Determina a transformação linear, cuja matriz é dada em cada caso. Então agora eu tenho a matriz em relação às bases, eu quero a expressão da transformação linear. Então nesse caso, T de R2 e R3, B a base canônica, B' é essa outra base, e a matriz de transformação é essa daqui. Então qual é a expressão para a transformação? Então veja, é o oposto, por exemplo, é o oposto desse aqui. É o oposto desse aqui, ó, por exemplo. A situação oposta é essa daqui. Eu tenho a expressão, tenho as bases e quero a matriz. Agora aqui é o contrário. Eu tenho a matriz, tenho as bases e quero a expressão da transformação. E aqui é a mesma coisa, só mudando. A base canônica, a base B e a base B', essa outra base. E a matriz de transformação é essa daqui. Então, esse exercício é o caminho inverso dos exercícios anteriores. Bom, aqui eu vou então agora falar desse tópico, composição de transformações lineares. Então, sejam T de 1, T índice 1, uma transformação que vai de um espaço V em um espaço U. T índice 2 vai do mesmo espaço U para um outro espaço W. Então, transformações lineares. Então, a composta, T2 composta com T1, a gente fala T2 bola T1. Transformação que vai do espaço V no espaço W, ela é definida como? Então, T2 composta com T de 1 aplicado em um vetor V é T2 aplicado em T de 1 de V. Então, veja, quando eu pego um vetor V aqui e aplico a transformação T1, isso vai dar um vetor no espaço U. Então, é um elemento aqui, T1 de V. E aí eu posso aplicar T2 nesse T1 de V. T1 de V. Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. O T1, peguei o vetor V no espaço V, apliquei a transformação e obtive o T1 de V, que é um elemento do espaço U. Nesse espaço U eu aplico a T2. Aí quando eu faço isso vai dar um elemento no W. Então a definição da composição é essa. T2 composta com T1 de V é T2 aplicado em T1 aplicado em V. Para todo V do espaço V. Então isso também é uma transformação linear. Então o que o teorema está dizendo vai ser exatamente isso, que é uma transformação linear. Então a gente tem que provar o quê? Então para cada alfa, número real, e cada vetores U e V,
no espaço V, a gente provar que várias as propriedades da linearidade. Então, T2 bola T1 aplicada em alfa V vai ser, por definição, T2 aplicado em T1 aplicado em alfa V. Agora, como T1 é uma transformação linear, então eu aplico a propriedade aqui, coloco o alfa para fora aqui da T1. Então, vai ficar alfa T1 de V, tá? Agora, como T2 também é transformação linear, então eu aplico a definição colocando o alfa para fora. Então, vai ficar alfa T2 T1 de V. E isso aqui, por definição, é T2 composta com T1 de V. Então, resumindo, T2 composta com T1 de alfa V é alfa T2 composta com T1 de V. Então, é o primeiro item da definição de transformação linear. Agora, o segundo item, eu vou pegar os dois vetores aqui e mostrar que a transformação da soma é a soma das transformações. Então, T2 composta com T1 aplicada em U mais V vai ficar T2 aplicado em T1 aplicado na soma. Aí uso a linearidade da T1. T1 aplicado na soma vai ficar T1 de V mais T1 de U. Então vai ficar T2 aplicado nessa soma. Agora, de novo, T2 é uma transformação linear, então vai ficar a soma de cada parte aqui. Então vai ficar T2 de T1 de V mais T2 de T1 de U, ok? E aí, essa primeira parcela é a composta T2 T1 aplicada em V, e essa segunda a composta T2 T1 aplicada em U. Então, resumindo, a composta T2 T1 aplicado na soma é a soma das compostas aplicada em cada um dos vetores. A soma das compostas da composta em cada um dos vetores. Então, juntando essas duas relações, então a gente tem exatamente a propriedade de linearidade aqui, ou seja, essa composta é uma transformação linear, ok? Então, se isso é uma transformação linear, então a gente pode falar também da matriz dessa transformação linear. Então, é esse teorema. Então, a matriz da composta da transformação linear. Então, seja T1 de V, uma transformação que vai de V em U, T2, uma transformação que vai de U em W. Então, transformações lineares. B, uma base para o espaço V, B' uma base para o espaço W e B, duas linhas, uma base para o espaço U. Então, correspondente à base B e à base B duas linhas, eu tenho a matriz da transformação T2. Então, a matriz de T2 com respeito a B' e B duas linhas. E eu tenho também a matriz da T1 com respeito a B', B duas linhas B. Então, B duas linhas é a base do espaço U. B é a base do espaço V. Tá aqui B duas linhas também, e B' é a base do espaço W. Então, eu tenho T1, a matriz da transformação T1 com respeito à base B' B. Eu tenho também a matriz da transformação T2 com respeito à base B' B duas linhas, tá? E aí, eu vou ter também a matriz da composta, da transformação composta com respeito a B' B. Então, o teorema diz que vale isso aqui, ó. Então, resumindo, a matriz dessa transformação composta com respeito a essas bases é o produto dessas matrizes aqui. Então, tem que só estar atento às bases. Então, o produto dessas matrizes e atento à ordem também da multiplicação. Então, a ordem segue a ordem que está aqui, ó. Então, a matriz dessa transformação linear é o produto dessas matrizes aqui, ok? A demonstração desse teorema não é necessário se preocupar, tá? No livro também não está feito, mas o importante é só saber disso daqui. O detalhe que pode atrapalhar é a questão das bases, tá? Mas o que tem de interessante aqui? Quando vocês, provavelmente, os primeiros contatos com o estudo de matrizes, principalmente a parte de multiplicação de matrizes, devem ter estranhado a definição de multiplicação de matriz. É uma definição um pouco diferente, assim, que eu acho um pouco, aparentemente, no primeiro contato, uma definição estranha. E pode ficar a pergunta, por que é definida assim? Né? Por que a multiplicação de matrizes é definida desse jeito?
Bom, por várias razões. Uma delas tem a ver exatamente com isso daqui. A definição de multiplicação de matrizes, ela, de certo sentido, foi construída exatamente para que tivesse uma propriedade como essa daqui, ó, tá? Na verdade, o trabalho com transformações lineares, espaços lineares, é anterior a toda a construção da álgebra das matrizes. A álgebra das matrizes veio um pouco depois. E aí essa definição de produto foi construída de modo a ter propriedades desse jeito, tá? Então percebam que as coisas matemáticas não são assim feitas de uma hora para outra, de um dia para outro, não, às vezes demoram, levam anos, décadas, às vezes até séculos, que o processo de construção tudo vai sendo feito, e às vezes é feito de uma forma consistente que seja consistente com coisas que já se conhece. Então, a definição de produto de matriz, posso dizer que historicamente foi construída tendo como objetivo definir uma propriedade como essa daqui, tá? Bom, aqui eu não tenho exercício nem exemplos para isso, vocês podem consultar no livro, exemplos e exercícios de aplicação disso daqui, para complementar. Aqui, essencialmente, só queria falar dessa curiosidade da definição de multiplicação de matrizes. Bom, então aqui a gente conclui, né, falamos transformações lineares, mais especificamente matriz da transformação linear, essa relação aí de composta de transformações lineares, né, e também a matriz de uma composta de transformação linear com essa propriedade. Exemplos de exercícios, tentem resolver os exercícios, tentem estudar mais exercícios no livro, exemplos de exercícios, né, exemplos que, por exemplo, aplica isso daqui, vocês vão encontrar no capítulo 8 do livro texto. E com isso eu encerro, até o próximo, tchau.